Olá a todos, meu nome é Matheus Passer de Lima, sou estudante de odontologia aqui do campus de Cascavel, Centro de Ciências Biológicas da Saúde. E hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Avaliação da densidade óssea da mandíbula de ratos submetidos à exposição. Então, para minha introdução, eu vou começar a falar um pouquinho do DDT, que é o nosso organoclorado, o nosso agrotóxico utilizado nesse estudo. Então, o DDT, que é o dicloro de feniltricloroetano, é um inseticida organoclorado com alta persistência ambiental e grande capacidade de bioacumulação. Então, ele tem uma grande persistência no meio ambiente, uma meia-vida muito grande. E como ocorreu então a dissipação desse agrotóxico por todo o meio ambiente? Né? Então, ele foi sintetizado pela primeira vez em 1874, porém só foi descoberto como inseticida ali em 1939. Foi muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente no combate ao tifo e à malária, e ele foi extensamente utilizado na agricultura até 1970, quando iniciaram-se as proibições por todo o mundo, quando então descobriram essa correlação com a sua contaminação e a sua grande toxicidade. Porém, ele ainda continua sendo utilizado em algumas situações, como por exemplo no caso de malária, né, no combate a esses vetores. Esse gráfico aqui de Monsouri, 2017, ele demonstra então a taxa de concentração plasmática por grama de tecido adiposo humano. Então, basicamente a quantidade de DDT e seus subprodutos no tecido adiposo humano. E podemos perceber uma grande bioacumulação em países como Estados Unidos, ali na região, na Europa, né, na China. Então, nós podemos observar essa grande bioacumulação do tecido adiposo desse agrotóxico, que pode levar, sim, a alguns problemas para a saúde humana. Então, os objetivos desse trabalho. Então, o objetivo desse trabalho é investigar a densidade óssea da mandíbula de ratos submetidos à exposição pré e pós-natal a concentrações residuais de produtos da degradação do organoclorato. Materiais e métodos. Então, foi realizada uma pesquisa básica, experimental, com abordagem quantitativa, objetivo explicativo por meio de procedimentos técnicos laboratoriais e desenvolvimento longitudinal. Basicamente, então, foram utilizados ratos albinos Wistar, mantidos a 22 graus, com ciclo claro escuro de 12 horas, dieta padrão e água potável ad libido. O experimento seguiu as normas do CONSER e foi aprovado pelo CEU da UniOeste. Iniciamos a nossa pesquisa então com 36 ratos na geração parental, sendo 12 machos e 24 fêmeas. Inicialmente foram feitos 14 dias de aclimatação e eles foram então separados na proporção de 2 para 1, no pós-natal de 70 dias, no PND 70. Separados para realizar então o acasalamento, e aí, após a prenhez confirmada por meio de esfregaços vaginais, os machos foram então eutanasiados. E aí, então, após constatada a prenhez, esses animais foram divididos em 4 grupos. Né? O grupo controle, em que foi ofertado água de torneira ad libido. O grupo DDD, em que foi ofertado água de torneira ad libido contendo traços de DDD encontrados aqui no solo de uma paranaense. O grupo DDE, que foi ofertado água de torneira ad libido contendo DDE, também encontrado no solo paranaense. E o grupo DDD e DDE, que foi ofertada água de torneira ad libido contendo os dois, né, ambos, tanto o DDD quanto o DDE. Cada grupo teve 6 animais. E as ratas, então, foram expostas a concentrações de agrotóxicos ilimitadas nos grupos durante todo o período de gestação, que foi de 21 dias, e a amamentação, que foram mais 21 dias. No final do período ali de amamentação, as ratas da geração parental foram então eutanasiadas com overdose de anestésicos, cetamina 300mg e xilazina 45mg. A prole descendente da geração parental foi denominada então de geração F1. Trago aqui um infográfico, né, demonstrando então como foi feita a formação dos grupos, inicialmente 24 ratas fêmeas e 12 ratos machos. Após confirmada a prenhez, então elas foram divididas em 4 grupos, né, já delimitados. Após então os 42 dias, né, que são os 21 de gestação mais os 21 de amamentação, essas ratas fêmeas foram todas eutanasiadas e os filhotes geraram a geração F1, que foi estudada. Geração F1 que foi separada em grupos de 21 animais, com 6 machos e 15 fêmeas.
Os animais, né, na geração F1 foram eutanasiados em 2 períodos distintos. 35 dias pós-natal, que seria o nosso PND 35, e 105 dias pós-natal, que seria o nosso PND 105. E como foram então feitas as análises das mandíbulas? Então foram realizadas tomografias computadorizadas para avaliar a densidade óssea, por meio de 3 índices utilizando o Radiant Dicom Viewer. Então foram avaliados o índice cortical mandibular, que seria o ICM, a espessura cortical mandibular na região do forame mental e o índice mandibular panorâmico superior e inferior. Esses 3 índices eles vão nos dizer então a questão da densidade óssea desses animais, indicando se a utilização do organoclorado, né, dos agrotóxicos, alterou ou não a densidade óssea dos animais. Né? A análise estatística foi realizada, então, verificando os pressupostos de normalidade, né, o teste MCW e os cálculos FD, e se fossem aceitos, foi aplicada então, a análise da variância fatorial com o teste LSD-Fisher, com P menor que 0,5. Caso contrário, utilizou-se o modelo linear generalizado, que é o GLM, com distribuição gama. Todas as análises seguiram um nível de significância de 0,05, utilizando o software XL-Stat, na versão 2024. Chegamos então nos resultados e na discussão. Trago aqui primeiramente 2 figuras que vão falar sobre o índice cortical mandibular, que é o índice adquirido ali na medição tomográfica das mandíbulas. Temos ali no PND 35 e no PND 105. Observando aqui primeiramente no 35, podemos ver um padrão, né, nos 2 grupos que foram muito semelhantes. O grupo controle com cerca de 60 nesse índice, o grupo DDD entre 100 e 120, DDE entre abaixo ali de 80 e o grupo DDD e DDE entre 100 e 120. Porém, apesar dessa diferença aqui no gráfico, essa diferença não foi estatisticamente relevante em ambos os grupos. Na figura 13 e figura 4, nós temos a espessura cortical mandibular analisada, tanto em PND 35 quanto em PND 105. E também não houve diferença estatística entre os grupos. Mesma situação aqui na figura 5 e figura 6, que foi o outro índice utilizado, foi o índice mandibular panorâmico, também em 35 e em 105 dias pós-natal, em que não houve diferença estatística. Então, isso indica que a exposição dos animais às concentrações propostas dos organoclorados não influenciaram a densidade óssea mandibular. Então, a ação dos agrotóxicos organoclorados sobre a densidade mandibular permanece muito incerta. Alguns estudos demonstram essa correlação entre a exposição do DDT e alterações como, por exemplo, osteoporose e redução da densidade óssea. Em mulheres, o Baird et al. Identificou essa correlação. Já o Glynn identificou que existe associação, mas ela é menos evidente em homens. Já o Wallin, em 2005, incluiu ambos os sexos e não encontrou correlação. Então, essas diferenças dos resultados demonstram a necessidade de fazer mais estudos com esse tema para identificar se a exposição de DDT e subprodutos altera ou não a densidade óssea. Então, concluímos que a exposição pré e pós-natal a concentrações residuais de produtos da degradação do organoclorado proposta no presente trabalho não influenciou na densidade óssea da mandíbula de ratos. Agradecemos aqui à Fundação Araucária e à UniOeste pela possibilidade de desenvolver a pesquisa, além da professora orientadora e todos envolvidos no projeto. Essas foram minhas referências. Obrigado.